Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E hoje eu tenho aqui uma convidada, gente, que ela esteve aqui, vocês vão lembrar dela, tem um tempo já, né, Lu? Luciana Fernandes. E ela falou pra gente sobre a dieta da criação. E hoje ela veio trazer o livro, ela escreveu um livro sobre esse tema, escreveu um devocional e tem mais um outro projeto ainda, né, Lu? Sim, que tá no forninho. Que tá no forninho, que já tá aqui no livro. Que hoje nós vamos saber tudo também. Lu, Sim. Boa noite, obrigada por estar aqui novamente. Obrigada eu. Foi tão especial, né? Da outra vez você trouxe a dieta, assim, com um Foi. olhar. Bom, com você é sempre muito agradável estar juntas, né? Ai, obrigada. Nosso cafezinho semana passada, como foi bom. É verdade, né? E é um prazer eu estar aqui. E que legal, eu acho que foi em 2023, comecinho de 2023, eu estava olhando lá, e eu já tinha esse projeto aí no meu coração, né, que a dieta da criação, ela nasceu, acho que um ano antes de eu vir aqui a primeira vez, e eu já tinha, né, o projeto de, não sei se escrever um livro, mas de colocar, né, falar um pouco mais, abençoar as pessoas, né, porque eu acho que é uma coisa muito linda o que tem escrito nele, né, o que Deus foi me passando nesse tempo todo. Então, eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. Eu não tenho dúvida. E é legal, né, porque uniu o teu conhecimento, né, como nutricionista, aos ensinamentos, né, de Cristo, assim, e fez uma coisa maravilhosa, assim, né? Sim. Pra gente ver como que é uma coisa só, né? Como que tudo é uma coisa só. É. Né? Fantástico. E é é o que a gente fala, é tudo no tempo de Deus. Eu não... Realmente, as minhas filhas que falam que quando eu não sei se você lembra, teve uma fase, eu tive uma fase da minha vida, eu acho que eu até falo ali no livro, porque eu conto um pouquinho do meu testemunho, que eu era uma mulher, que eu era chamada de mulher de fases, porque eu vivia em várias fases, né, e mergulhava ali e queria levar todo mundo para essa fase que eu vivia. Tipo assim, para você entender. Então, eu tive a minha fase da parte esotérica. Então, eu ia para a parte esotérica e tentava levar todo mundo para essa parte esotérica. Daí, tive aquele meu período que eu fui, sei lá, que eu tentei ser católica. Então, eu fui passando por diversas religiões, né? Até eu conhecer encontrar Jesus. Cristo. Né? Agora não tem jeito mais. Né? Ele me encontrou, eu encontrei com ele, então. E daí eu colocava, eu acho que foi nessa fase esotérica que a gente tinha que escrever o quadro dos sonhos, que por sinal eu acho muito legal, acho bem válido até nos dias de hoje. E uma das minhas filhas falou que eu coloquei que um dia eu ia escrever um livro. Olha. Mas eu acho que esse sonho devia estar meio que adormecido. E aí, quando foi, acho que em 2023 também, no final de 2023, eu fui convidada para escrever um capítulo de um livro. E eu aceitei. Daí foi legal, teve o lançamento, fui para São Paulo, aquela coisa. E dali, né, no que eu escrevi sobre saúde abundante. Que já falava da dieta da criação, porque a dieta da criação já era algo que existia, né, dentro de mim, que eu já tinha recebido esse projeto de Deus. E na saúde abundante, quando eu escrevi esse capítulo, eu falei da dieta da criação. E quando eu fui comentar ali no lançamento desse livro com outras autoras, todo mundo ficou, é isso que eu preciso e tal. E aí a dona da editora, ela veio conversar comigo, que ela queria que eu escrevesse o livro e tal. Eu falei, não, realmente é uma coisa que tá ardendo ali no meu coração. Eu falei, não sei se é o momento ainda. Mas aquilo começou a ficar bem forte e ela ficou bem ali conversando comigo, queria que eu fizesse. Daí eu aceitei.
Daí ela me deu, inclusive, uma data ali, ia ter um evento em Balneário. Então, ela queria que eu fizesse para este evento, que o livro fosse, digamos assim, um dos motivos ali do evento que ela ia fazer. Mas eu não estava em paz. Uhum. Então, por isso que eu falo, tudo tem o tempo certo. É verdade, Lu. E aí, não deu, acabei não aceitando. Mas logo depois veio uma outra proposta de escrever, né, o livro. E aí eu comecei. E foram 9 meses escrevendo. 9 meses. É. Profético, né? Um filho, né? Um filho. É um filho. Quando a gente fala que é um filho. Né? E aí ele nasceu, eu estava até conversando aqui, ele nasceu, fiz o lançamento dele na minha cidade natal, Orlândia, que eu tenho toda uma história ali, né? E o livro, na verdade, tem uma parte ali, a parte prática, ele é dividido, né, em 2 fases, em 2 partes ali. A primeira parte do livro, eu falo, né, do espírito, da alma e do corpo. Então, eu explico um pouquinho, né, esse equilíbrio que a gente precisa ter, que a gente precisa estar bem, né, nessas 3 partes. E daí depois eu passo para a parte prática do corpo, né, que seria a minha área como nutricionista e alinhada, né, com a palavra de Deus. E quando eu chego na parte do corpo, daí foi muito incrível, porque o livro ele estava desenhado de uma forma que já estava todo o esboço ali, e eu mudei tudo, porque um dia o Espírito Santo começou a falar sobre o livro de Neemias. Uau. Eu nunca tinha lido o livro de Neemias. Tinha já, sabia, né, quem que era, mas eu nunca tinha me aprofundado e pegado ele para ler, assim. E eu não estava entendendo por quê. E eu começava no esboço, né, antigo, e não ia. E daí eu comecei realmente a pegar Neemias e comecei a associar com a dieta, que é a parte prática. E daí foi desenhado, né? Foi o Espírito Santo realmente me deu. Isso é tão forte, porque daí no dia do lançamento, eu lembro que eu estava com o meu pastor de lá, e eu falei para ele, é possível? Eu falei, eu não lembro. Eu falei, tem coisa que eu não lembro. Eu falei, por que eu coloquei Neemias aqui no meio e tal? E daí ele foi me explicar, ele tem muita sabedoria e tal. Então, foi algo realmente muito, muito de Deus, sabe, essa escrita e essa parte. E daí eu começo com a restauração. E daí eu fui entendendo o porquê do livro de Neemias. Então, ela tá toda, a segunda parte, que é a parte prática da dieta, ela tá toda, digamos, linkada com o livro de Neemias, que começa com a restauração. E daí eu falo um pouquinho sobre a restauração das portas, que seria a boca, né, do corpo, da parte física. E depois a gente vai para a parte interna. Então, começa com a restauração, depois a gente vai para a conquista, a cura e a libertação. Então, a restauração, a gente precisa ser restaurada, né? Então, assim como os muros ali de Jerusalém foram restaurados, que começou pela parte de fora, a gente também precisa dar aquela limpada, né? Depois, a parte da conquista, que é quando a gente vai aprender a se fortalecer aí, trabalha muito essa questão da alma mesmo, né? Que é o nosso coração, a nossa mente. Então, é uma parte que ela é a maior parte da parte prática ali da dieta, que vou falar realmente desse fortalecimento que a gente precisa ter com a nossa mente, da gente começar a comandar, né, ali o nosso corpo, não deixar a comida dominar a gente, porque hoje é muito fácil, né? Na grande maioria das pessoas, a comida, ela domina. Eu falo que quando a gente aprende a dizer não para a comida, a dominar a comida, se aprende a dar não para qualquer outra coisa. É verdade. Então, olha como ela é forte. Esses dias eu até fiz uma enquete ali no meu Instagram e eu perguntei, você escolhe a comida ou a comida te escolhe? E olha, eu vou te falar aqui, a gente escolher a comida
perdeu feio ali. Então, olha como que tá. Isso quando a gente tem consciência, né? O pior é que quando a comida escolhe o tempo todo e você acha que é você que tá escolhendo, né? Isso é o pior. Então, daí entra muito essa questão do domínio próprio, né? E daí toda nessa questão ali da conquista. Aí, se a pessoa conseguiu passar para a próxima fase, ela tá quase que curada. A gente sabe que, por exemplo, igual eu falei, tem as 3 partes, né? Os 3 pilares, que é o espírito, a alma e o corpo. Mas até então, nessa parte inicial, não tem a dieta ainda propriamente dito, né? Na primeira parte, não. Sim, é esse equilíbrio entre e cura espiritual e emocional, né? Sim, da cura espiritual. Eu falo muito ali na questão da alma, que, digamos, é a divisão, né? Que está entre ali o espírito e o corpo. Aí entra muita questão mesmo da pessoa que tem depressão, que tem problema com a autoimagem. Então, ela está toda nessa questão da alma. As palavras negativas que a pessoa ela recebe, às vezes, lá na infância e ela leva. Então, é a parte fundamental. A gente precisa ter essa cura, né, da nossa alma, para o espírito ficar leve e a gente aprender a dominar o corpo. Então, é uma grande parte ali do livro, eu fico na questão da alma e depois no corpo. E daí, quando chega nessa segunda parte, que eu falo que é a parte da dieta, que é a parte desafiadora para as pessoas, e assim, é uma sugestão. É uma sugestão que eu deixo para quem quiser seguir ali, né? E dentro do livro, você vai ver que tem os QR Codes. Então, dentro desses QR Codes, eu dou um suporte, digamos, para a pessoa, que é onde tem o devocional, algumas receitinhas, para a pessoa realmente ter o suporte. E daí, quando eu chego, né, na parte da dieta, daí eu tenho que ficar voltando na alma o tempo todo. Na alma o tempo todo. Por quê? Porque na hora que a pessoa está se desafiando. É a hora que ela vai ter as barreiras, né? Porque, é lindo você ler ali, tranquilo, fácil. Mas aí começa a vir todas as questões aí emocionais, a questão que você às vezes não consegue realmente dominar mesmo a comida. Que você quer, mas não consegue, né? Que a pessoa quer, mas ela não consegue. Então, eu tenho que ficar voltando, né? Tanto na prática da nutrição, né? Quanto na parte realmente espiritual e emocional. Que tremendo, né? Ele ficou bem legal. Tá, eu acho que tá bem rico aí o conteúdo. E finaliza com essa questão mesmo da dieta, né? Da dieta. E aí, e o devocional? O devocional, ele entra na parte que a pessoa também, ela começou a fazer a dieta. Por quê? Porque daí eu vou ter por exemplo, tem todos os dias para que ela se fortaleça. Então, desde o primeiro dia que ela começou, com os desafios que ela vai ter durante o processo da dieta. Então, venceu a primeira semana, daí entrou para a segunda semana, daí começa a ter talvez um escorregãozinho. Então, seria um complemento, que na verdade era para ser, né, para estar junto do livro. Mas aí ia ficar um livro muito grande. Muito grande. Hoje as pessoas têm um pouco de preguiça, né? De ler. De ler. Daí se vê um livro muito grande. Então tem o apoio ali. Sabe que existe uma estatística, né, do número de pessoas que começam a ler o livro e não terminam. É absurdo, assim. É gigantesco. Que coisa, né? E eu gosto tanto. Tudo bem, eu leio 3 livros de uma vez. Assim, não de uma vez. Eu tô sempre ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu nunca tô com um livro só. Eu gosto muito de ler também. Mas eu gosto muito de ler e eu preciso ter uma caneta na mão. Sim, também. Para arriscar. Todos os meus livros são muito... E fazer anotações. Fazendo anotações, grifando aquilo que é importante. Para mim é bem importante. Eu gosto muito, muito. Ô Lu, mas essa dieta proposta seria mais uma reeducação, digamos assim. Um estilo de vida. Um novo estilo de vida, um novo olhar para nutrição, vamos colocar assim, né? Sim, porque na verdade
eu falo que a minha missão, o meu propósito hoje não é mais passar um cardápio para a pessoa, uma dieta. Eu sei de toda a questão da individualidade bioquímica da pessoa, que é, sim, muito importante. Mas eu acredito que a pessoa ela precisa fazer como um todo. Ela precisa colocar todo mundo que está próximo dela no mesmo ritmo. Então, eu não gosto de falar dieta. Tanto que o nome Dieta da Criação, por muitos momentos, eu não queria colocar. Mas aí tem toda aquela questão do marketing, da editora que estava por trás, entendeu? Do nome, que foi o primeiro nome, inclusive, que eu tive ali. Mas, na verdade, a Dieta da Criação, ela não é uma dieta, é para ser realmente um modelo, um estilo de vida. Que tem essa mudança permanente e não uma mudança por um período. Então, a dieta que tem aqui, ela é uma estratégia. Então, ela é uma estratégia alimentar para a pessoa, primeiramente, se curar. Perfeitamente. Entendeu? E ter essa liberdade dela poder chegar em qualquer lugar e fazer as escolhas. Mas a minha intenção, o meu propósito é para que chegue nos lares, nas famílias, para que toda a família consiga fazer uma alimentação, né, aí saudável, consiga ter um estilo de vida, que não fique uma coisa para ela... Consiga fazer boas escolhas. Consiga fazer boas escolhas, que ela comece a se conscientizar do que é uma alimentação, sabe, saudável, da diferença de um produto, de uma comida de verdade, de um produto alimentício. Diferença entre matar a fome e se alimentar, e se nutrir, né? Exatamente. Se nutrir. Tô me nutrindo ou tô só matando a fome? Matando a fome, enchendo um vazio. Ou muitas vezes nem é fome, é vontade de comer, né? Que é diferente comer, também, sim. né? Mas saber identificar essas coisas. Eu falo né? aí também. Tem um capítulo que fala a respeito da fome ou a vontade de comer. Exato. Começar a escutar os sinais, né? Que o corpo dá. E saber diferenciar essa fome, a fome emocional da fome física. Porque muitas vezes a pessoa está alimentando algo que nada vai preencher, né? Nada vai preencher. Então, ela vai ficar comendo, e o vazio vai continuar ali. Que é onde gera comendo uma as emoções, né? Comendo as emoções. É onde, muitas vezes, é onde é a válvula de escape, né, da pessoa, né? Então, ela tem que estar com a alma muito bem... Curada. Porque é aquela história, né? Se o corpo, como que é que o corpo, ele acaba... Se você começa a calar muitas coisas, o corpo, ele acaba falando. E é onde acaba vindo aí tantas doenças que a gente sabe que existe hoje. É verdade. Psicossomáticas, as doenças autoimunes. A doença autoimune, a gente sabe que tem uma parte, né, a parte externa ali da alimentação, sim, hoje é muito forte. Tem muitos alimentos que desencadeiam, mas a grande maioria também, ela é emocional. E se ela é emocional, é porque a alma não está bem resolvida. E daí, se não está bem resolvida, ela acaba externalizando isso e aparecendo realmente. Quantas doenças, né, são de fundo emocional, né? É muito sério isso, né? É muito Porque antes sério. do corpo adoecer, na verdade, a alma já adoeceu antes, né? E aí só somatizou no corpo. Então, você vê como que é importante isso, como que as emoções, elas, assim, têm uma influência muito maior do que às vezes a gente toma consciência, né? Sim. Que a gente acredita, na verdade. Então, Sim. como é importante essa cura emocional, né, Lu? E o que acontece tá cada dia maior, né? Porque a oferta dos alimentos, né, do produto alimentício tá muito grande. E daí, eu falo que é sempre um ciclo, né? A pessoa come, daí ela engorda, ela se olha no espelho, ela não gosta, então vai ficando. Então, é aquele ciclo corpo-alma, corpo-alma. É um ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso. E ela precisa realmente
se conscientizar. Aí daí já tá ruim mesmo, dela fala, então agora que eu vou comer mesmo. Agora que eu vou comer mesmo, dela come, dela engorda. Então, ela precisa começar. Tu já reparou uma coisa boa pra você começar a fazer uma dieta ou um plano alimentar, é se matricular na academia, né? Quando você começa a fazer atividade física, você começa a cuidar melhor da alimentação. Porque você vê o quão penoso que é, né? Sei lá, perder aquelas poucas calorias. Você fala, não, agora eu vou segurar a boca. Agora, quando você também não faço atividade física nenhuma, aí parece que também é assim, né? Do jeito que a gente faz uma coisa, é como a gente faz as outras coisas, a gente só não percebe, né? Mas é como você faz outras coisas. Negligencia na atividade física, vai negligenciar na alimentação também. As coisas estão ligadas. Quando a pessoa, ela começa essa restauração, que é o início ali da dieta, por que é o restaurar? Que é dar aquela limpada? Pra gente também trabalhar a questão das papilas gustativas, né? Dos sabores ali. E é bem isso que tomar o café sem açúcar, isso, né? De saborear o amargo, de aprender, o azedo. Porque já parou para pensar que Deus, ele foi tão perfeito que ele deu tudo. E tudo isso para nós. Ele deu os alimentos naquela forma realmente perfeita. Com os sabores, com os 4 sabores, né? Até vinha um homem inventar o 5º sabor, né? Então, ele deu com sabores, com as texturas, com as cores, com os nutrientes para nutrir as nossas células. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Até vir o homem, né? E realmente destruir isso aí. E adoecer as pessoas. Então, eu sempre peço para a pessoa ter um pouco de paciência nesse início, porque ela está restaurando o paladar dela. Olha... E leva tempo, né, Lu? Leva tempo. E é tão engraçado, porque tem pessoas adultas que nunca tiveram contato, por exemplo, com brócolis, que nem sabe o que é brócolis. E se olhar para a cara dele e vai falar assim, não gostei, né? Nunca comi, mas não gostei. Aí nesse devocionalzinho aí, ele tem alguns desafios nesse tipo, tipo assim, coma um alimento que você nunca provou. Comeu. Porque também é muito fácil, as pessoas acham que vai, por exemplo, na nutricionista e a nutricionista vai tirar tudo. Não, eu acho que hoje eu penso em adicionar coisas para a pessoa que não fazia parte da vida dela. Exatamente. Então, em vez de eu tirar, eu quero colocar coisas. Para que ela comece a ter o contato, pelo menos, com outro tipo de alimentação. E essa seleção, ela vai acontecer naturalmente, né? Vai. Porque daí chega um período... vou dar um exemplo meu. Esse final de semana tinha visitas em casa, estava a casa cheia. E daí tem comidinhas assim, saíam muito para comer fora. E só pelo fato de sair para comer fora, tipo almoço, teve dia que saiu um almoço e jantar... parece que aquele negócio vai ficando. Segunda-feira, o corpo vai pedindo uma comida saudável, sabe? Uma coisa leve, uma coisa que parece que é mais água. E isso vai acontecer naturalmente. Só que a pessoa ela precisa dar esse tempo para o corpo dela. E eu falo que a minha oração hoje é que as pessoas chegam nesse nível de pedir, porque hoje elas comem muitas vezes, sabe, torcendo aí o nariz, achando ruim, eu vou ter que fazer isso, vou ter que comer isso. Não, ninguém é obrigado a nada, mas começa a fazer teu corpo funcionar dessa maneira que ele vai te pedir. Não, tipo assim, tô morrendo de vontade de comer um açúcar. Por que a pessoa morre de vontade de comer uma verdura? Um brócolis. Brócolis. Morrendo de vontade de comer um brócolis. É difícil. Daí entra de novo na questão que eu falo da fome emocional e da fome física. Se a fome é física, o brócolis vai ser maravilhoso. Mas também tem uma outra coisa, né, Lu? A criatividade, por exemplo, que é outro dom de Deus, né? Que Ele nos deu. O que nos diferencia, inclusive, dos animais, né? A criatividade. Tudo bem, você pode não gostar de comer um brócolis cozido ali no vapor. Mas e se você der uma grelhadinha nele? Sim. De repente, tem muitas formas, né? de se fizer ele no air fryer lá. Eu sempre fui muito da comida. Não é porque... Não foi depois de que eu me tornei nutricionista
que eu fui da comida. Eu fui criada num lar onde a minha família sempre priorizou a comida de verdade. Então, por exemplo, a comida que privilégio, né? Que vinha da fazenda, a galinha ali, que era criada, solta. Uhum. Então, sempre foi muito isso. E eu lembro que quando eu casei com meu marido, já teve uma mudança que eu não conseguia acostumar, porque eles não jantavam lá. Na minha família tem o almoço e o jantar, comida. E daí eu lembro que eu me mudei, Orlândia é uma cidade de 30 mil habitantes. E daí eu me mudei para Franca, que tem 600 mil habitantes. Na época, sei lá, devia ter uns 400. E ali, a hora do jantar, era um lanche. Então, eu lembro que a minha sogra, ela ia na padaria, né, próximo ali, comprava pãozinho, fazia café com leite, e aquilo ali, a gente não janta, porque o jantar é muito pesado. E, aquilo ali, eu lembro que eu comia, aquilo ali não me sustentava. Eu achava, sabe, não curtia muito. E, aos poucos, eu fui adaptando o meu marido, né, com comida. Ele gosta, assim, bem mais do que eu de um lanchinho, mas ele mudou muito. Ele experimentou muitos alimentos que ele nunca tinha comido. Coisa boa casar com uma nutricionista, né, gente? Ele fala que, na época, eu não era nutricionista ainda, não. E ele fala que ele aprendeu a comer muita coisas boas e coisas não tão boas, assim, né? As verduras. Então, tu se casou com ele depois? Tu se casou primeiro e depois tu virou nutricionista? Sim. Olha. Eu brinco, eu falo que eu estudei depois de velha. Já faz 20 anos que eu sou formada. Que é velha. Mas é porque, na verdade... Jovem, linda desse jeito. Eu casei muito novinha, né? Eu casei com 19 anos. Que legal. E daí eu fui fazer a faculdade. Quando abriu a faculdade na minha cidade, eu já quis fazer. Porque eu sempre gostei muito dessa questão da alimentação. Eu lembro que eu era aquele tipo que falava assim, essa pedrinha aqui faz bem para a saúde. Eu ia lá e comia pedrinha porque fazia bem, sabe? Então, eu sempre fui muito ligada a isso. E juntou com a minha família que gosta, daí a gente gosta de comer também. Eu também adoro comer, adoro gastronomia, amo. Mas eu tive essa cultura de almoçar na mesa, jantar, comida, e tudo, tipo assim, comida de verdade. E o meu pai, ele não admitia, por exemplo, que se eu experimentasse, por exemplo, ele colocava ali uma comida, sei lá, um quiabo. Eu não gosto. Você já experimentou? Daí eu tinha que experimentar. Se eu não gostasse, ok, mas eu tinha que experimentar. Nunca era proibido falar que não gostava sem experimentar. E isso eu fui experimentando muitas comidas também, não só falando de comida. Eu lembro que a primeira vez que eu comi carpaccio, ninguém falava de carpaccio, pensa isso, sei lá, 40 anos atrás. Entendeu? Então, eu lembro que meu pai trazia muita coisa de São Paulo pra gente experimentar. Então, eu sempre gostei de comida. E comida de verdade, mais ainda. E assim eu fui inserindo. Então, eu sempre gostei de comida. E, vamos supor, à tarde. A gente tá falando, nem sei porque nós começamos a falar isso agora. Mas, por exemplo, a parte de comida à tarde, os lanchinhos. De escutar o nosso corpo, né? Eu adoro comer vegetais à tarde. Por exemplo, eu faço almoço em casa, eu e a Maria Fernanda. A Maria Fernanda, minha filha, também é nutricionista. Olha, que legal. E ela também é como eu. A gente gosta, por exemplo, se tiver café da manhã, se tiver comida, eu amo comer comida no café da manhã. O povo olha assim, como assim comida? Tipo assim, arroz, feijão, carninha, igual o filho de um amigo meu. Diz que ele acordava de madrugada, era uma criança, né? Diz que ele acordou de madrugada e falou assim, eu tô com fome, de madrugada. Com fome, filho, você quer mamar, né? Não, arroz, feijão, carninha. Ele queria arroz, feijão, carninha de madrugada. Por exemplo, eu à tarde. Às vezes eu tô com fome à tarde. Ai, que vergonha, acho que eu não posso falar isso, não. Eu acho que pode, né? Pode. Será pra gente se inspirar. Vou ter coragem de falar? Vai. Então, é que assim, fora as verdurinhas que eu faço, eu gosto de fazer elas no forno, assim, e eu faço uma quantidade a mais, porque na hora da fome eu vou lá e belisco ela. Vagem, na air fryer, fica uma delícia. Fica. Mas eu também gosto de pegar pelota de arroz gelado na geladeira. Pego assim na geladeira, pego as pelotinhas, coloco num prato, nem esquento. Às vezes pego assim, sabe, com a colher, coloco na mão. E come. Eu não sou do arroz. Eu adoro um arrozinho. Eu Olha. gosto. Mas nós temos fases, né?
Por exemplo, tem uma fase no livro que eu trabalho muito com a low carb, com a cetogênica, e esquece um pouco o arroz. Do arroz, né? Mas o arroz, ele não é o vilão, como muitas pessoas acham. Não, ele tá longe. Mas é que assim, ó, se eu tiver para comer um arroz, ou inhame, ou batata doce, ou aipim, eu vou comer qualquer um desses menos o arroz, entendeu? Eu vou preferir o outro. Sim. Ah, claro, tem o arroz, vou comer o arroz, mas eu prefiro outros carboidratos do que o arroz, sabe? O arroz é a minha última escolha, assim. Entendi. Nunca fui muito fã, assim. Porque eu acho que ele é meio sem graça, assim, sabe? É porque você nunca comeu o meu ele é gostosinho. Ah, então. Assim, eu gosto dele mais empapadinho, que não é todo mundo e o meu marido também, mas eu gosto soltinho. Não, eu gosto dele empapadinho. Meu marido gosta também. Tu pega as bolinhas, né? Mas eu também não tenho tanto hábito, assim, eu faço, assim, não faço tanto. Eu também curto, por exemplo, ter uma batata doce para comer no meio da tarde. Ai, eu acho uma delícia. Não, eu acho também, vou te contar. Sabe aquela batata doce roxa? Virou agora culinária. Virou o podcast da culinária agora. Não, mas essa dica é muito legal. Eu gosto daquela roxa, aquela batata, que ela é roxa dentro. Aí, você corta ela, assim, em rodela, um slice, assim, bem fininho. E tempera com azeite de oliva, sal, temperinho, assim. E põe no airfryer ou no forno. Eu, no caso, estou sem airfryer lá em casa, eu ponho no forno. Mas é o mesmo efeito, ela fica, não sei, e o meu cérebro, ele adora um crisp, assim, sabe? Um crocante. Lu do céu. Eu amo comer aquilo. Mas eu imagino que deve ficar maravilhoso. E o mesmo eu faço com inhame. Fica maravilhoso. O inhame... Ou faz com a vagem. Vou fazer. Nossa, a vagem no forno fica muito bom. Vou e fazer. ela é ótima para comer assim no meio do dia. Fica muito bom. E ela fica crocantezinha. Assim, as minhas queimam um pouquinho. Adoro também. Não, mas elas queimam um pouquinho. Mas queimado também já não é muito bom, né? Não é muito bom. Meu forno é meio violento, eu acabo queimando um pouquinho. Mas a vagem no forno fica muito bom. Mas esse crisp é muito bom, né? A minha mãe estava lá em casa esses dias, ela ficou impressionada. Ela falou assim, gente, eu nunca imaginei comer esse negócio desse jeito, assim, que dava para fazer assim, né? E fica, e assim, ó, transforma. Se você não disser que, né, assim, ó, a gente faz também, quiabo, assim. Então, é o que você falou, a gente precisa aprender a usar a criatividade. Exatamente. É que hoje as coisas ficaram muito fáceis, né? A pessoa abre um pacotinho ali e tá tudo pronto. As pessoas querem a facilidade. Só que... Que é a preguiça que tá nos matando. Eu penso assim, qual que é o trabalho, por exemplo, você vai, sei lá, partir o pão, né? Passar alguma coisa ali, de você quebrar um ovo, e, sabe? Por exemplo, no café da manhã. Então, eu não sei, eu não penso em trabalho, em ver a alimentação, algo que é tão valioso, né? Que está nos nutrindo, que está nos dando saúde, como uma coisa que assim. Nos dá energia que nos dá energia, né? Sabe? Ver como disposição. Trabalho. Pensa, Lu. Né? É verdade. O benefício é muito grande. A colheita ela é muito farta disso aí, de uma boa alimentação. É muito grande. Muito grande. Então, é essa consciência que eu gostaria de passar para as pessoas. Essa, digamos, seria o meu propósito, a minha missão daqui para frente, a levar esse tipo de conscientização das pessoas e que não fique só para ela, que elas possam passar para as outras pessoas. Igual eu sempre brinco, por exemplo, uma pessoa que ela começa a fazer dieta. Eu já falo, coloca a família toda para fazer. Assim? Mas meu filho não gosta disso, o outro não gosta disso. Eu falo, tá. Você vai fazer, por exemplo, batata assada para você e batata frita para a família. Você acha que vai comer o quê? Sabe, tem umas coisas que não vai dar certo. É verdade. Que não vai durar muito tempo. Que na hora que a pessoa, ela conseguir os objetivos, ou ela vai largar no meio do caminho, ou depois ela vai voltar a engordar tudo novamente. É verdade. Então, ela tem que mudar o hábito da família toda. Então, eu falo que nós, mulheres, a gente tem muita coisa a nosso favor. Nós somos influenciadoras do nosso lar. E nós temos que ser influenciadoras da alimentação, do que a gente está colocando, sabe, para a nossa família, para os nossos filhos, para o marido.
Então, a gente precisa ter essa conscientização e precisa levar realmente para a mesa, para a família toda. E acho que aqui nós temos 2 ferramentas de grande valor, né, Lu? Que vai ajudar muito nesse propósito, né? E aí tu disse que tá com um novo projeto, né? Sim. Conta pra nós aí como é que é esse novo projeto. Ali no livro fala dele? Tem um capítulo, né? Falo, tem o último capítulo dele. Porque daí quando eu tive, né, que eu vim aqui, comentei, nós falamos a respeito da dieta da criação. Foi lindo, né? Assistam. Se vocês não assistiram esse episódio, assistam, gente. Chama Dieta da Criação. Tá aí, lá no nosso canal do YouTube. Eu comecei a trabalhar um período, né, com Experiência do Lar, a mentorear mulheres, e eu percebia uma carência realmente muito grande na parte da nutrição. Tanto nós, como mentoras, não entrava muito, quando eu comentava, principalmente eu, que todo mundo sabia que eu era nutricionista, já começava a falar da parte nutricional, e bem isso, tipo assim, meu filho, eu não consigo fazer isso, porque meu filho isso, meu marido... E eu comecei a perceber uma carência realmente na questão da alimentação. E daí foi quando nasceu, né, o Nutrindo a Mesa, que daí eu falo no último capítulo do livro, o que é esse projeto Nutrindo a Mesa. O Nutrindo a Mesa para a gente levar realmente para a família. Então, aquela história, primeiro a gente cuida da gente, que a gente precisa estar bem, né, para cuidar das outras pessoas. E depois a gente cuida da família. Então, ele é um projeto que ele vai acontecer. Eu acredito muito no poder da mesa. A mesa eu acredito cura, né? que a mesa cura. Então, é algo que é para ser pequeno, não é um projeto grande. É para conectar mulheres à mesa. E aí a gente vai trabalhar a questão da alimentação, da alma, das dores que a pessoa tem na questão da alimentação. Legal. Então, é algo que vai estar ficando bem legal, rico, e eu acredito que vai ajudar bastante as mulheres. Que bacana. A gente porque é na mesa que essa cura acontece, né? A cura acontece na mesa. A mesa Deus tem um muito propósito forte. Com a mesa, é verdade. E eu tenho um propósito muito grande com a mesa. A mesa sempre foi algo muito forte na minha família. Muito forte. E assim, né, Lu? Se for pensar, né? No último noite de Jesus, que ele sabia que ele seria levado e seria crucificado e morto, né? Ele poderia escolher fazer qualquer coisa, né? Era o último momento dele ali. E ele podia, sei lá, imagina se fosse nós. O que será que a gente ia fazer? Mas ele escolheu estar com a mesa. Com os discípulos dele. As maiores curas que Jesus fez foi a mesa. Exato. Então você vê que era uma mesa simples, né? Jesus era simples, mas teve diversas curas através da mesa. Tem uma passagem que me chama muita atenção, que foi foi algo muito forte que aconteceu na minha vida. No período, eu estava já mentoreando ali o Experiência do Lar, e a minha mesa sempre foi muito cheia, mas por um período ela estava vazia, porque cada um estava num lugar. As filhas cresceram, né? Foram morar fora. Síndrome do ninho vazio. Meu marido fica um período também em Franca, e um final de semana eu estava sozinha. E aquilo ali, eu falei, e eu trabalhando ali com a mesa, e eu resolvi fazer algo muito especial. Tipo, não é porque eu tô sozinha que eu não vou fazer. É algo que eu tô trabalhando com isso, que eu sempre falei na nutrição também, para a pessoa fazer um prato bonito. E eu fui preparar. E eu preparei um banquete. E eu fiz a mesa. E eu convidei Jesus para estar comigo. Uau! Nossa, foi tão lindo. Acho que foi o meu primeiro encontro verdadeiro, sabe? Com ele. Foi muito forte. Foi muito forte. E eu quero passar isso para as pessoas. E eu estava falando da passagem
que tudo acontece na mesa, que é na mesa, muitas vezes, que a gente abre os olhos realmente para Jesus. Que é aquela passagem ali de Emaús, né? Que eles estavam andando e falando ali, comentando, e eles não tinham reconhecido Jesus. Talvez eles estavam tão... Não sei, eu igual acho a que... gente, distraído. que muitas vezes a gente está distraído e a gente não percebe que as bênçãos estão tão próximas da gente. E daí, quando eles sentaram na mesa, que Jesus pegou o pão, e partiu, os olhos deles se abriram. E aí, meu Deus, é muito forte. Então, a mesa, tudo acontece na mesa. Zaqueu comeu uma refeição, né, com Jesus à mesa, e uma família toda foi salva. Que todos criticavam, né? Então, quantas passagens a gente tem, né, que aconteceu à mesa. E daí a gente cura, a gente tem esses encontros de comunhão, mas a parte da alimentação eu percebo que a pessoa ainda foge um pouco. E eu quero trazer essa realidade, sabe? Vamos ser curadas. Qual é o teu problema? O que a comida está sendo tão forte que ela não está te deixando seguir? Então, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Amém. E eu quero assim, ali, pequeno, sabe? Num grupo pequeno. Grupos pequenos. Aqueles que o Senhor trouxer para você, né? Exatamente. Com as mulheres que Ele trouxer. É. E mais interessante você falar isso, né, Lu? Porque muita gente mora sozinha, né? Sim. E pensa assim, eu não vou botar a mesa só para mim, né? Convida o amado para estar na mesa, não tá sozinho. Sim. Eis que estou à porta e bato. Exatamente. Se você abrir... eu entrarei e cearei com você. E foi exatamente, eu fico toda arrepiada. Porque foi esse momento mesmo de que eu abri e eu convidei ele. E foi muito especial, foi um momento muito especial. Que sabe, tremendo. que eu falo, me dá vontade, assim, de chorar. Porque foi algo muito especial. Muito forte. Então, eu falo para todo mundo. Tem essa experiência, Tem né? essa experiência. Convida ele para sentar com você. Porque é a melhor companhia. Sem dúvida. E aí, de vez em quando, eu até falo, não, eu quero ficar sozinha mesmo, porque eu quero fazer uma refeição. Só eu e ele. Que delícia. Tremendo, Lu. Que fantástico. Então, eu creio que vai ser muito bom. Te deixa esse convite aí, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo e que essas pessoas possam compartilhar isso com outras, porque eu tenho certeza que muitas mulheres serão edificadas nisso. Sim. Tá, e para acessar o seu livro, esse devocional, como é que vamos deixar teu Instagram aqui? Vamos deixar. Aí, através do teu Instagram, elas conseguem... entra ali na bio e tem o sentar nessa tua mesa aí também. Essa minha mesa é algo que, a princípio, não vai ser, assim, quem ouvir e se identificar e quiser fazer comigo, e quiser falar ali comigo, a gente pode falar, ou com você também. Por conta dessa questão de ser algo pequeno. A minha intenção é que, por exemplo, você faça junto comigo e depois você... Replique isso. Eu não quero algo para mim. Você quer formar discípulos, né? Exato. Eu quero que outras pessoas possam fazer a mesma coisa. Amém. Sabe? Porque é algo que vai fazer bem para as pessoas. Com certeza. Então, eu não quero fazer para mim. Eu quero... É para o Senhor, sabe? É para o reino. Perfeito. Então, eu creio que será bênção na vida de muitas pessoas. Certeza. Mas a gente vai deixar teu Instagram aqui, daí as pessoas entram em contato, né, para saber mais, para adquirir o livro, para adquirir o devocional. Esse devocional tem PDF, né? Tem PDF. Se a pessoa quiser impresso, tem a pessoa que eu passo o contato que já manda diretamente para casa dela. Às vezes eu tenho alguns comigo, mas normalmente eu passo direto para essa pessoa. E estou fazendo agora eu falo uma jornada ali no YouTube. Eu não sou muito ali tô começando agora a me conectar mais ali com o YouTube, gravar alguns vídeos. E eu tô fazendo uma jornada do livro. Então, ali eu conto meu testemunho, como que começou, como que eu conheci Jesus. Que legal! O porquê da dieta,
que eu acho que isso a gente nunca conversou muito, nós vamos precisar de mais dias aqui. Com certeza. Que eu lembro que eu chegava na igreja e escutava todo mundo falar de um monte de coisa, né? De drogas, de prostituição, e ninguém falava da comida. Então, eu conto também essa parte. E daí, eu tô agora na fase da alimentação mesmo, da dieta. Bacana. As pessoas, às vezes, pulam todo o começo e vai já lá para a dieta. Mas não, senão fica um buraco. Certo, perfeito. A pessoa tem que entender o que acontece, né? Senão não vai dar certo, no corpo né? dela. Senão não vai fechar. Vai dar certo. Senão vai ser só mais uma dieta. Exatamente. Né? Tem um propósito do conteúdo que vem antes. Isso. Então, eu fiz assim um resumo, digamos, do livro. Bacana. Né? Tremendo, a gente deixa Lu. ali também. Ótimo. Então, tu é nossa convidada. Volte mais vezes para enriquecer aqui as nossas noites, né? Vamos, sim. Com conhecimento, com esse despertar da consciência, porque sim. É isso que a gente precisa para a mudança acontecer, né, Lu? Sim, sim. Esse despertar, esse novo olhar, né? E abraçar isso, né? Eu adoro. Pode me convidar que eu podendo eu venho, porque é muito bom. É bom compartilhar, né? É muito edificar. Bom compartilhar. Que bom, Lu. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada a você pelo convite. Até a próxima, né? Até. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá!